Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio vamos comentar sobre o anime Pluto, que estreou na Netflix. Vamos comentar sobre as referências, vamos comentar o que nós achamos. Temos aqui leitores do mangá do Pluto, né? Vamos ver aí o que é que eles acharam desta adaptação. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate. Estamos aqui com o João Zodi. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo. E acompanho o Pluto já bem antes de ele cair aí das graças, né, através da Netflix. E fiquei muito ansioso para ver essa adaptação, ao qual realmente esteve bem acima da minha expectativa, viu? Realmente superou e muito. E estamos aqui também com o João Leão, que acho que não faz nem um mês que terminou de ler Pluto. Olá, pessoal. Eu acho que eu acabei de ler e com 15 dias estreou a série aí da Netflix e gostei muito, viu? Gostei muito mesmo. E não se esqueça que aqui no Nerd Debate falamos sobre filmes, séries e animes, como no episódio de hoje, né? E você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music ou qualquer aplicativo de podcast que você utilize. No YouTube também temos episódios disponíveis. Se você nos ouvir no Spotify, não se esqueça de nos avaliar com 5 estrelas. Aí você procura outros episódios antigos que você curta, de temas que você goste, de filme, de série. Nosso e-mail de contato, contato@nerdebate.com e nas redes sociais, @nerdebate. Vamos lá. Uma coisa também muito boa sobre Pluto. Não é necessário conhecimentos prévios de nada. Você pode assistir sem saber nada e a história é fechadinha. Você pode assistir esse anime sem nenhum problema. Pluto é uma adaptação do mangá publicado entre 2003 e 2009. No Brasil, ele é vendido pela Panini. Escrito por Naoki Urasawa, também conhecido por obras como Monster e 20th Century Boys. Monster também tem anime, né? Disponível inclusive na Netflix. Pluto é uma releitura de uma saga de Astro Boy, clássico, né, do deus dos mangás Osamu Tezuka. Esse, essa, esse clássico foi publicado entre abril de 52 e março de 63, chamado O Maior Robô da Terra. Vamos lá, senhores. O que é que vocês acharam? Eu sei que Zod tem um conhecimento mais vasto aí de tanto do Tezuka quanto de Pluto. João Leão é um fã mais novo. Eu só conheço o anime, né? Mas quando eu soube que era uma releitura de Astro Boy, eu fiquei com um pezinho atrás. Um pezinho atrás. Mas no primeiro Sério? episódio, fiquei porque eu nunca fui esses fãs do Astro Boy. Eu sempre, Sério? ali no início dos anos 2000, quando eu assistia na Cartoon Network, era um dos animes que me fazia passar de canal. Eu ia na Nickelodeon, eu via o que tava Sério, passando. bicho? Nunca gostei de Astro Boy, nunca fui um dos maiores fãs. Doido, aquela série é muito boa. Nunca gostei. E quando eu fui ver essa série, que eu vi que a pegada era outra, inclusive o meu personagem predileto é o Geist, não é o Atom, Sim. né? Nesse anime aqui, é, eu me apaixonei assim de primeira por essa parada dessa investigação, né? Desse mistério. Eu tenho meus problemas com a obra, tá? Mas como vocês leram o mangá e o anime, vocês podem assistir o anime e ler o mangá. Vocês podem dizer o que é que vocês acharam dessa adaptação. Se foi fiel, se cortaram alguma coisa importante, se adicionaram coisas. Vamos lá, vou até corrigir você, tá? Eu li o mangá para depois assistir o anime. Então, como você tinha falado primeiro, tava correto. Cara, fiel achei demais, tá? Muito fiel mesmo. Pequenas adaptações, mas adaptações somente por conta de evolução tecnológica que a gente tem realmente diferente de 20 anos, Sim. certo? Então, foram pequenas adaptações e, cara, eu sou sincero, eu
eu conheço Astro Boy, nunca li, né? Nunca nem assisti anime e tal, até porque, assim, até bem pouco tempo atrás eu era muito preconceituoso com animes, tá? E preconceito na essência da palavra, tinha um conceito pré-definido, porque tive contato com anime lá atrás, com Akira, achei maravilhoso. Depois conheci Cavaleiro do Zodíaco, que eu já não gostei tanto, porque eu tenho um problema muito grande com barulho. Eu acho que eu sou meio autista até, sei lá. Mas eu tenho muito problema com barulho. E eu sempre achei anime muito barulhento, tá? As personagens sempre gritavam muito. E isso me incomoda. Então, assim, eu nunca assisti o anime de Astro Boy. Recentemente, Zod me emprestou a coleção completa, né? A série completa, são nove 8. volumes. São 8 volumes? 8. Pronto, são 8 volumes que eu também tenho uma coisa com livro, com mangá, com quadrinho, com revista, que é assim, às vezes ele fica descansando aqui uns 15 dias. De repente eu pego e acabou-se. Foi o caso. Estraçalha. Foi o caso com Pluto. Ele passou uns 15 dias aqui na estante, olhando para mim, eu olhando para ele, de repente eu peguei e um final de semana eu acabei. Então, Nossa. assim, como eu disse, eu tenho um certo problema com leitura que, inclusive, eu acho que eu leio um pouco rápido também. São quantas Né? edições de Pluto no Brasil? 8. São 8. É. Mas é fininho, tá? Não é muito grosso, não. Não, não. Até porque a narrativa do Urasawa, ela é bem visual, né? Não tem... É. Ela é muito Eu, bom nisso. tem o quê? Tem umas 100 páginas, ó, de cada um? É um tanto normal, em média 200 páginas. Pronto. Então, umas 200 páginas cada um. Então, assim, são fininhos. É rapidinho É. você lê. Mas eu li, como eu disse, né? Eu li os 8 volumes em um final de semana. E, assim, é, é, me remeteu muito a algumas obras de ficção científica que eu gosto muito, tá? Uma delas é Você Sonha com Ovelhas Mecânicas, que foi Isso. o livro que inspirou aquele filme que eu acho que ninguém conhece, né? Blade Runner, Blade Runner. né? Então, assim, é, é Eu muito acho que tem uma legal. referência nominal a isso, não? Tem uma referência, não, tem várias É. referências. Não, eu acho que alguém cita no anime. Android sonha com ovelhas elétricas, né? Isso é o nome do livro Isso, do Philip K. Dick, né? Mas eu isso. acho que alguém cita isso no anime, assim. Eu não lembro se é tão direto assim, mas tem essa parada no Pluto. Mas é bem Blade Runner mesmo, o anime todo ali. O que existe é bem Blade Runner. É bem Sim. legal mesmo. Aí outra coisa também que me remeteu muito foi O Homem Bicentenário, É tá? verdade. Não preciso falar das obras de Asimov, né? Até porque Pois é. as leis dos robôs, a primeira lei é aquela que nenhum robô pode ferir um humano, A básica. né? A primeira lei. Então, isso também é referência o tempo todo. E assim, como eu estou dizendo, são muitas obras de ficção científica que eu gosto, que me pegam, que esse mangá, esse arco de Astro Boy, ele bebeu de todas elas. Ou todas elas beberam dele. Aí eu não sei. Aí chega naquele ponto, né? Aonde o criador influencia a criatura e a criatura influencia o criador. Porque quando você vai vendo as datas das obras, você vê que elas são meio que elas se confundem. Começa uma, aí começa outra acaba, mas aquela primeira não acabou e entrou outra no meio e fica aquele salseiro lá, aquela salada. Então, assim, é muito interessante. E até para quem não para quem assistiu o anime, ou quem não assistiu ainda, o primeiro capítulo que
no mangá tem a mesma coisa, mas eu só fui entender, né? Só fui Pela prestar adaptação. atenção. Só fui prestar atenção de verdade quando eu terminei o mangá e assisti o anime. Por quê? No primeiro encontro de Existe com o 1506, Brown, né? com Brown, com o robô lá, Ah, né? Ele, 1589. 1589. Que é o Ele, primeiro robô a meio que extrapolar a lei da robótica ali e matar um humano. isso, que ele chega e pergunta para Existe assim: você quer saber? A sua pergunta é: o que sente o robô, o primeiro robô que matou um humano? E aí você pensa que realmente é ele, quando na verdade não é ele. Foi o que existe. Exatamente. Mas aí que tá. Mas naquele momento você não sabe que Existe Você não matou, sabe. É. matou um humano. Entendeu? E aí a gente tem um outro questionamento que é assim. Aí eu vou para um lado muito mais espiritual, religioso, como queira chamar. A questão de alma, de sentimento. Até que ponto isso é exclusivo de humanos ou não? Até que ponto se existe ou não? Porque você vê os robôs tendo sentimentos muito humanos, por mais que sejam simulações, ou não, porque a gente não sabe até que ponto essas inteligências artificiais conseguem evoluir. Quando você tem um criminoso matando robôs, ou melhor, destruindo robôs, Uhum. e um Eu, robô eu tenho meus sentindo. problemas com essa série, sabe, João? Assim, se Não, eu fosse pra dizer assim, eu tudo bem. prefiro pegar esses problemas que eu vi em Pluto e botar pra debaixo do tapete e dizer, maravilhoso. Pluto é maravilhoso, assistam. Mas eu tenho os problemas, eu tenho problema com Umbral, eu tenho problema com o arco final, eu tenho problema sobre essa questão, esse debate do chip de memória, alma de robô. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá, mas a gente comenta com o passar do tempo. Mas eu tenho meus problemas com Pluto que pra gente debater pra ver se a gente chega numa solução ou se realmente não tem solução, entendeu? Não tem jeito. É, aí nessa parte da história que você está dizendo aí desses problemas para varrer para baixo do tapete, eu vou trazer o homem bicentenário, vou me remeter a ele. Entendeu? Como assim? Como assim? Você já leu o Homem Bicentenário e assistiu o filme? Não, só o filme, mas eu não tenho muita lembrança Pronto. O Homem vívida. Bicentenário é o seguinte: é um robô, tá? Com forma humanoide, Humanoide. que ele chega a um nível de evolução, a inteligência artificial dele chega a um nível de evolução que ele consegue, vamos dizer assim, desenvolver tanto tecnologia para humanos, substituir, por exemplo, um coração que o cara é cardiopata, tem um problema no coração. Então ele consegue tirar o coração orgânico e colocar um coração mecânico. Como consegue também é, fazer com que um robô comece a usar uma pele orgânica em cima do seu corpo inorgânico e trocar os seus fluidos, as suas coisas, por equipamentos orgânicos. Exemplo, em vez de óleo, ele vai ter um sangue. Então, até que ponto a gente vai estar. O humano está diferente da máquina e a máquina está diferente do humano? Até É, que ponto? Porque nessa tudo ali obra vai aí eu ser acho que o que meio a gente híbrido. viu é que tem muito humano que era muito menos humanizado do que muita máquina, né? A gente Isso. viu muito aqui. E em Pluto a gente vê muito isso também. Eu acho que Né? Zod, que é uma pessoa muito aqui, que a gente sempre, quando vai comentar as obras que a gente assiste em comum aqui, né? Zod é sempre aquele cara mais emotivo, né? Que diz, chorei muito nisso, chorei muito naquilo. Acho que Zod aqui em Pluto deve ter chorado em bicas. Vai lá, Zod, por favor, manifeste-se. Você chorou? Botou no mudo, Zod, esqueceu de tirar. Foi mal, realmente.
O mais curioso foi que quando eu comecei a ler Pluto, né? Porque diferente de João, que pegou tudo de uma vez, eu li Pluto serializado, né? Mensal. Peguei a publicação original e foi lançando e eu fui lendo, né? E realmente até hoje eu ainda não revisitei. Há tempos que eu estava pensando em reler. Estava até pensando em reler recentemente para poder acompanhar a série. E aí emprestei para João. E o mangá, apesar dele ter momentos, né, extremamente, digamos, emotivos, né? O mangá não me passou essa sensação, sabe? O mangá sempre foi a sensação de tensão, um mangá de mistério. Tem alguns momentos ali, a morte do Brown, a morte do próprio Gezicht, que é bem chocante, assim, como ela Nossa. acontece. E num momento totalmente inesperado, né? Eu Num fiquei com volume raiva, eu totalmente fiquei inesperado, que é furioso. no volume 6. No volume 6, né? Porque essa adaptação eu gostei muito por causa disso, né? A única adaptação até hoje que eu tinha visto dessa forma tinha sido Hell's. O que é que a galera fez? O mangá tem 8 volumes. A galera adaptou a série em 8 episódios, com cada episódio, um episódio médio de 1 hora, e cada episódio adaptando um volume do mangá, sabe? E É, assim, eu gosto muito porque fica extremamente fiel. Extremamente fiel. Em termos de enquadramento, em termos de cena, a galera foca sem precisar estar colocando encher linguiça, né? Colocando coisas. Quando coloca alguma coisa pontual. Ou eles trocam assim alguns eventos, porque, por exemplo, o Blando ele já é introduzido no início do final do volume 1. Aí a galera saltou essa parte e já deixou pro episódio 2, né? isso. E durante a leitura do mangá, realmente não me emocionei em nenhum ponto. Assim, fiquei Certo. No mangá. curioso no mangá. Fiquei curioso, seguia, lia rapidamente, fiquei muito ansioso quando chegou o último volume, porque não tem o que existe, e aí você vai percebendo que o robô não vai aparecendo, ficou só o Epsilon e tal, ressuscitam o Atom e tal, aquele negócio todo. Beleza. Mas quando chega na série, o acréscimo da trilha sonora dá um drama às É. situações que realmente. O episódio 1 quase me mata, bicho. A trombeta é tipo uma trombeta do apocalipse, né? É, Tom. bicho, porque a canção que o Norte número 2 ele canta durante a batalha decisiva dele, eu falo aí, tô me arrepiando. É, Bicho, aquilo teve um efeito assim, velho, que e a luta não é mostrada, né? Da mesma forma que no mangá, você só ouve os sons, você percebe. Assim, o autor ele tem esse cuidado de mostrar a luta do ponto de vista da pessoa comum. É um senhor, um velhinho, cego, sabe? Ele só ouve as explosões, o som da destruição, e do nada a canção do Norte número 8. E aí uma pessoa solitária como ele, né, que tinha meio que encontrado uma salvação pessoal através de Norte número 2, começa lá a ficar feito uma criancinha, né, pedindo, Norte número 2, por favor, volte para casa. Bicho, aquela cena ali quase me... é fogo. É muito pesado, velho. Aí Não, eu, assim, acabei de e não chorar. só isso, Zod. O anime me enganou. Por quê? Eu pensei que ele ia contar causos. Eu não tinha me Aham. ligado que o Norte número 2 era um dos grandes robôs do Dos mundo. super, né, É, dos maiores robôs da Terra. porque esse é um problema, assim, na minha opinião, tá? Que é algo que eu não gostei muito, que ele não apresenta muito bem alguns robôs antes de passar a eliminá-los. Tem uns que é eliminado muito rápido e não dá tempo de você se apegar muito a eles antes de você se importar com eles, entendeu? Acho que é É, pior do que o Mont Blanc, que já aparece apenas a notícia dele morto. isso. Só que o Mont Blanc é interessante porque mostra a reação do povo à morte dele. Mostra que ele era muito importante para o povo porque ele tem toda uma questão ecológica, né? Aham. Aí mostra todo mundo chorando, todo mundo muito triste, fazendo o memorial dele, etc. O Norte número 2 me enganou, porque eu pensei que, bom, essa história aqui tá totalmente side story.
O que é isso? Totalmente, totalmente. O que é que tá acontecendo, né? Eu pensei, tá, eles vão contar histórias paralelas, né? Aham. Beleza, até aí beleza. Aí do nada, o Norte número 2. Bom, você tá sabendo que rolou uma tempestade, não sei o que. Eu disse, ih, rapaz, lascou. Tá chegando a tempestade aí. O Norte número 2 é um dos super robôs. Pronto, foi dito e feito. Só que, aí que vem a questão. Toda essa parte é muito boa. Só que eu não senti o impacto da morte dele. Eu não vejo ninguém comentando depois. Eu não vejo. Entendeu? Uhum. Ninguém assim. É como se fosse nada tivesse acontecido. Ele foi um dos robôs ignorados pela galera. Entendeu? Mas ele Eu não é fico. ignorado, não, pô. Ele é essencial para a constatação da investigação de que há uma perseguição aos robôs mais desenvolvidos da Terra. É Agora tanto que sim. na cena seguinte, a morte do Norte número 2 já corta para algo que existe no Japão procurando o Atom para alertar ele da Uhum. situação. Agora, Luiz, talvez você esteja com esse estranhamento porque você tomou o Mont Blanc como referência. Porque É, Mont Blanc, ele realmente, a importância de Mont Blanc para a comunidade era diferente do de Norte número 2. Norte número totalmente. 2 era somente, vamos dizer assim, aquele cara, aquele ex-combatente que está tentando esquecer aquela É, vida de sangue que ele teve. é. Enquanto Mont Blanc não. Mont Blanc é aquele ex-combatente que virou um ícone. Ele Vamos encontrou trazer. finalidade, né, para ele, né, Só pra que o Norte saber, número 2 não vocês tem. já foram dar uma olhada no visual original de todos os personagens? Eu vi todos. É Sim, muito bom, né? É muito bom comparar É, o visual dos robôs e dos personagens, a versão clássica deles, sim. né? A versão original do Osamu Tezuka com essa versão do Urasawa. Como Urasawa, eu vi, virou uma piada no Twitter dizendo que Pluto é o MSP do Japão, o entendeu? MSP do Japão, né? Legal. Entendeu? Ficou muito legal a adaptação dos personagens e eu gosto muito, assim, o Norte número 2 quando ele tira a capa, né? E É. ele mostra como ele é por debaixo, assim, é excelente. E todo aquele arco realmente é muito emocionante. É muito legal mesmo aquele episódio. E a revelação, né, que é a mãe dele e tal. Detalhe também, eu assisti tudo dublado, tá? Ah, eu também. A dublagem tá Inclusive, excelente. a dublagem do Epsilon, né, que gerou uma crítica de João aí, pra mim ficou muito boa a dublagem. Não sei se João assistiu em japonês ou dublado. Eu comecei a assistir dublado, mas não gostei, aí eu fui para assistir em Foi pro japonês. japonês. É. Eu gostei Gostei muito pra da cá. dublagem. Luiz Antônio Lobui, acho que é o que ele faz mais personagens secundários. Porque de vez em quando ele tá fazendo alguém do governo, algum É, funcionário, ele tá fazendo personagem secundário pra caramba. E eu fiquei na dúvida quem é que faz o Epsilon. Se é o mesmo que faz o Moody Ares, o Yugi. eu não sei, porque tem uma geração nova de dubladores, é realmente alguns eu não identifico ainda não. eu não achei aqui na lista da Dublapédia, por exemplo, não tá o Epsilon aqui. Mas eu gostei muito da dublagem, cara. Eu achei muito de Então, ficou, qualidade, pra assim. mim, ficou surreal de boa. Além de muito bem adaptado, né? Alguns pontos, se você pegar as falas do mangá, os caras estão falando idêntico. Dentro que dentro. Fiquei impressionado. Agora, realmente, teve algumas cenas a mais que me arrancaram algumas lágrimas, assim, bem mais do que não só a cena do Norte número 2, né? Teve algumas cenas, a do Existe, ficou bem mais dramática. A esposa dele conversando com o tema, né? Quando ela dá o chip de memória do Existe para o tema. Sim. E tem algumas cenas ali que E, realmente ficaram muito, muito dramáticas. e o engraçado, assim, vejam só, toda essa história é atual por uma segunda vez. Porque essa obra já é uma adaptação, né, já é uma visão. É, ou seja, a obra original é dos anos 60.
Mas o Urasawa adaptou em 2003, pegando os temas da época, que era o quê? Invasão dos Estados Unidos no Iraque, né? Uhum. Que é claramente o que eles tentam, inclusive aquele cara, o ditador lá daquele país, né? Sim. É, Claramente é a Saddam inspirado no Hussein, né? Hassan Hussein, né? É a cara do Saddam Hussein. Darius III, é? Darius XIV. É, Darius 14. E vejam só, hoje em dia já são outros debates, já são outras invasões, já são outras visões, mas sempre porque tem aquela cena acho que é Existe, né? Que tem o flashback que ele chega num canto assim, aí tem um cara chorando, não há terrorista aqui, os únicos aqui eram É, crianças, jogaram uma bomba no meu filho que eles estava jogaram a bomba e dormindo. mataram meu filho que estava dormindo. É É, um vocês não flashback estão mesmo. salvando os oprimidos. Matar a criança é sua ideia de justiça. Um humano entenderia. Ele fala isso pro Existe, né? O Existe fica. Então, olha só como uma obra que, de novo, esse tema da guerra já está tendo uma outra visão atual pela segunda vez, né? Uma segunda releitura. E ainda vem de novo o debate das IAs, né? Voltando novamente, né? Será que as IAs vão ter uma. Como é que eu posso dizer? Uma Uma mente, uma relevância alma, né? nesse futuro aí. Como é, João? Vamos lá. É questão de guerra, tá? A gente sabe que a tecnologia evolui muito com guerras, certo? Sim. Tecnologia, de uma forma geral, evolui muito com guerra. Tanto é que a gente tem uma porrada de robozinho da Boston Dynamics aí, dando mortal de costa, fazendo o É, escambau. é, Não ache que isso aí é à toa, tá? Isso aí é porque no futuro próximo, provavelmente a gente vai ter robozinho da Boston Dynamics aí disparando, fazendo um bocado de coisinha que quem faz hoje é soldadinho. uhum. Outra coisa, questão, mais uma vez, de guerra. Na história da humanidade, quando é que a humanidade não esteve em guerra? Pois é, Então, pois é, assim, pois é, pois é. Guerra a sempre questão vai ser atual e a motivação sempre vai ser a mesma e as consequências também sempre vão ser as mesmas, né? Não importa o então, tempo, não assim, importa a era. tá, agora estão acontecendo duas guerras, né? Uma da Rússia e Ucrânia, a outra lá Palestina e Israel. E por sinal, da Rússia e Ucrânia parece que não tá que acabou, né? Porque quando começou essa da Palestina e Israel, só se fala dela. Pois é, não interessa mal o que está acontecendo na Ucrânia, né? É Não sei verdade. se estão achando isso também, mas meu sentimento é esse. Parece que Mas de fato. a da Ucrânia acabou. Então, assim, guerra vai sempre acontecer, isso aí não tem pra onde correr. Guerra vai ser um negócio que infelizmente, a gente vai ter que conviver durante muito tempo ainda. Talvez, quem sabe, a gente nunca deixe de ter guerra. Passando para ficção científica, daqui a um tempo a guerra talvez não seja mais dentro aqui desse planetinha azul, né? Seja do planetinha com outros planetinhas. Sim. Mas sempre vai ter. E assim, e inclusive vocês suscitaram aí o Darius 14. Darius 14, ele é somente aquele cara que tá lá dizendo, ó, o que vocês chamam de justiça, de ideal, é nada mais, nada menos do que vocês destruindo aqui o meu povo, a minha civilização, querendo a riqueza que eu tenho aqui no meu país. É. É simples assim. E Como é o aí é nome quando do, você... como é o nome do país lá? Trússia? Não, tem os Estados Unidos da Trácia Da Trácia. e Isso. tem a República da Pérsia, né? Da Pérsia, Isso. a guerra é na Trácia. Ó, Não, é na aquele Pérsia, não? É na é na Pérsia. Pérsia. Aí, Porque os aí, Estados Unidos da Trácia, eles fazem referência à superpotência mundial, né? Que faz referência aos Estados Unidos. E a Pérsia, a guerra acontece na Pérsia, né? No território da Pérsia. Isso.
E dos robôs, assim, eu achei muito massa essa questão dos robôs, porque cada supernação, cada nação tem seus robôs, basicamente, assim. Cada nação desenvolveu seus robôs, cada nação tem seus cientistas, cada nação tem seus Exatamente. robôs em tecnologias totalmente diferentes, que em algum momento, em uma guerra que foi para atacar um canto em comum, todo mundo tava junto, né? Isso. Todo mundo se conheceu, fez amizade ali. Tem aquela parada do grupo de investigação para saber se a Pérsia lá tinha bombas de destruição em Não, tinha massa. robôs de destruição em massa. Isso, que são as bombas, como se fossem as bombas nucleares hoje em dia, né? É, E é como se fosse um grupo da Aí, ONU, né? Um grupo da aí, ONU indo lá rapidinho. investigar. Essa história da investigação para ver se tinha robôs de destruição em massa. Vocês lembram de um certo conflito que foi alegado que o país tinha armas químicas armas químicas e até hoje não teve arma nunca química nenhuma? encontraram nada. Foi, Foi Irã, Iraque, né? Eu acho. foi. Foi, exatamente. Exatamente. Pois é. A motivação foi a descoberta, né, entre aspas, de armas químicas, né, proibidas pelo Conselho Mundial e até hoje não se ficou provado, né? Isso. Aí agora tá. Aí pronto, aí entra um dos problemas meus problemas com a obra. Por quê? Logo de início, fica claro que tem um serial killer à solta, né? A história é tipo um serial killer porque ele deixa a questão dos chifres e tal, é uma referência ao Pluto, que é a deus Plutão, etc, etc. Beleza. Aí, mas o Gesicht já fica desconfiado porque um matou um robô, outro matou um ser humano, e dá a entender que o que matou o ser humano não foi o mesmo que matou o robô, ou seja, tá um tentando imitar o outro, né? Não é a É, mesma. É Uhum. uma imitação, né? Mas é o mesmo objetivo, basicamente. Ou seja, estavam ocorrendo os assassinatos com o mesmo objetivo, mas são pessoas diferentes que estavam tendo os assassinatos. Mas rapidamente se identifica que as pessoas que estavam morrendo era a galera desse conselho de segurança. Eram os robôs e os cientistas. E não fez-se cientista. nada de imediato para proteger todo mundo. Todo mundo ficou solto. Os robôs, não, eu dou conta. Ao invés dos robôs se juntarem, os robôs se isolaram. Cada um ficou na sua, dizendo, não, eu dou conta. Sozinho eu dou conta. Não, eu dou conta. Aí o Epsilon, que beleza, o Epsilon não queria briga porque ele é um robô pacifista. Eu entendo. Eu entendo perfeitamente. Que o pessoal achava que ele não lutava, né? Mas ele luta pra caramba. Inclusive, acho que é um dos mais fortes, né? Ele É, tem o porque o poder do bicho usa o sol. poder do Fóton lá, né? Poder do sol. Ele é um Tipo dos o mais poderosos Super-Homem. da Terra. É tanto que ele é o último que é detonado antes do átomo, né? Até que existe que mostra ali que ele tem uma tecnologia ali bem aquém, até inclusive do Brando, ou do Mont Blanc, ou do Hércules. Mas ele vai além, né? Ele é o penúltimo robô a ser Isso, exatamente. destruído. E eu acho. Essa questão que eu fiquei meio assim, porque cada um, ao invés de eles terem se juntado, eu achei assim um plot meio burro por parte dos personagens de forma isolada. Entendeu? Mas pra parte da história ter graça, faz sentido, porque foi morrendo Eu um a posso um. explicar isso para você. Explique. Pois bem, o arco original de Tezuka, ele não é tão profundo quanto a adaptação do Urasawa, certo? Por quê? Até quando eu li o adendo ali, não sei se vocês vão ler o conteúdo extra que tem nos mangás. Tem lá uma fala lá do co-criador, editor, né? Ele diz, né, que Tezuka ele tem a sensibilidade de saber o que está fazendo sucesso e adaptar a história para algo que para fazer sucesso. Então, a versão original é meio que um shonenzão, certo? Ele não é essa questão, o Epsilon, por exemplo, ele não é pacifista. Não sei se vocês lembram do design do Epsilon. O Epsilon é um robô preto de capa que tem tipo uma antena na testa que O nome brilha, né? original dele é Fotar. Isso. Isso. E a cena da batalha deles é o Pluto chega lá e chama o
bicho pra trocar tapa mesmo e o Epson Fotar vai, certo? Lutar contra ele. Então não tem toda essa questão, eu sou pacifista, eu sou. É um Battle Shonen normal. O cara chega, tem 7 robôs para ele derrotar, ele sai caçando um a um, a batalha mano a mano, certo? Até decidir quem é o mais forte. Inclusive, eu não sei se tem a questão do revivamento do Atom, eu não tenho certeza. Ou se ele fica na batalha final com o Pluto e tal, enfim. Então, assim, essa parte da narrativa que o Urasawa usa deles não se juntarem por N motivos, né, pessoais, que faria sentido mesmo. O cara tá querendo matar, vamos ficar todo mundo no canto, quando ele vier, tá todo mundo junto, ou morre todo mundo, ou a gente consegue detonar ele. Mas não, E proteger os cientistas, né? Vamos proteger os cientistas também. Mas não, né? A narrativa, ele busca um pouco também, ele inova, mas ele tem os elementos da narrativa original do Tezuka. É tanto que a batalha final com o Pluto, do Atom contra o Pluto, comparada a toda a série, é bem simples. Uhum. É só uma trocação lá. Eles chegam, lutam, o planeta vai acabar, chega lá, de repente ele consegue trazer novamente clareza para a mente do Pluto. O Pluto lá já foi um monte de ruindade, de coisa ruim. Ele se redime através da morte, né? Ele chega, salva o Atom, evita que o planeta seja destruído e tal. Pronto. Não era o que tão foi mal que eu assim. entendi, Zod? O Pluto Eu se entendi redime que derrotando Bora, né? Mas ao custo da própria vida, né? Ele morre também. Né? Eu entendi que cada um desses que estavam sendo derrotados, eles davam sempre um foco, que o chip de memória ficou intacto. Eles sempre davam um jeito de deixar um foco. Tanto é que tem um até que acho que é o Brando ou Hércules, será? É um deles que o corpo dele fica na Terra e a cabeça dele tá no robô, se destrói no mar. E o resto do corpo desce para pegar o chip de memória para entregar pro Epsilon, né? É o Hércules mesmo. Pronto. Ele sempre deixa essa questão que o chip de memória ficou, porque para mim deu a entender que esse chip de memória estava ficando para dar pistas para o Geist resolver a situação. Eu achei que eu dava conta, enfrentei o cara, toma aqui as minhas recordações da batalha para você tentar usar aí para resolver essa questão toda, entendeu? Eu fiquei com essa impressão que era mais ou menos isso que o anime tentou fazer. Tentou. E a investigação do que existe, eu entendi. A linha de pista, de investigação dele e tal. Só que chegou um ponto, depois que o Geist morre, que eu entendi que o anime meio que se perdeu, não tinha mais para onde ir, e resolveram entrar no modo vamos dar a explicação aqui e é isso. Achamos a solução. A solução, aí mostra dois personagens contando a história, né? De dois pontos de vista diferentes. O Atom e o Tema. Cada um contando para personagens diferentes, né? O que foi que realmente aconteceu. Mas eu não sei como foi que o Atom chegou nessa solução pelas memórias do Geist, por exemplo. Porque o Geist não... Hã? Sério isso? Não sei como foi, porque o Geist não tinha solucionado a parada completamente ainda. Entendeu? O Geist morreu sem ter solucionado 100% o negócio. A importância da morte do Geist ali... Tu não entendeu a explicação do Tema, não? Eu entendi a explicação do Tema, porque o Tema foi que viveu tudo e ele que contou a história, beleza, mas o Tema não contou pro Atom. O Tema tava contando a história para o outro cara lá, não tem nada a ver, entendeu? A história tava mostrando a história, contando pra gente através de dois personagens diferentes. Um que viveu tudo, que foi o Tema. O Atom tava contando a história pelo que ele pegou das memórias dos outros do Geist, que tinha pego a memória dos outros robôs, né? Só que o Geist não tinha, na minha opinião, não tinha pistas suficiente para chegar naquela conclusão toda. Entendeu? Quer não explicar, tinha. João? Ou quer que eu explique? Fique à vontade. Pois bem, o problema ali não é a questão das pistas, ou do que vai acontecer, ou de como ele chega
na conclusão da coisa. Realmente, o Existe, ele não tinha chegado a uma conclusão final de como tudo tinha acontecido, de como tudo tinha se formado. Porém, o foco principal ali, na hora que ele insere o chip de memória no Atom, é definir que tipo de robô o Atom será. Certo? Sim. Porque o tema explica, né? O Atom que foi conhecido, ele deixou de existir. Ele foi morto pelo Pluto, certo? Aquela inteligência artificial que foi criada, que tinha passado aquelas experiências até ali, até então, ele morreu. Ele não existia mais. E o tema explica, né? O Atom não é perfeito antes disso. Uma inteligência artificial perfeita, ele terá fraquezas e problemas e deficiências de personalidades igual a de um ser humano. E ele diz que quando isso puder acontecer, existirá o robô mais poderoso da Terra. Certo? E outra, e Tema ainda diz que quando acontecer isso, o robô mais poderoso não saberá nem que é robô. Exatamente. A dualidade será tão grande que o robô nem saberá que é robô. Beleza. Como fazer esse procedimento? Quem passou por isso foi o... Qual é o nome dele lá, meu Deus? O Abular. Que aí o Abular, a gente entra naquele debate que a gente, como fã de Westworld, né, João, até Sim, aí, tem muitas referências de Westworld, busca através do Abular. O Abular é o robô que pensa que é humano. Que briga dizendo que é humano. E ele que desde o início disse que não, eu perdi parte do corpo na guerra. E ele é tão humano que os robôs têm um sensor que identifica outros robôs, mas o sensor falha, porque o robô acredita de maneira tão forte que burla até o sensor, tá ligado? O Existe não ficou confuso. Ficou confuso. Não só ele, inclusive o detector. Isso, na hora que ele tá entrando e saindo dos prédios, o detector não consegue entender. Não consegue entender. Não consegue entender. Então, aí depois explica tudo que o robô, o tema tinha feito essa pesquisa, esse teste com o Abular. Aí o que é que tinha que fazer? Insere-se a inteligência artificial lá com 9,9 bilhões de personalidades. O robô não acorda porque ele vai passar anos para poder assimilar todas as possíveis análises de personalidade. Porém, se fizer a isenção de sentimentos extremos, né? Dor, tristeza, sofrimento, traumas, o robô ele vai focar nesses sentimentos, certo? Vai focar nas falhas e vai pular o processo de absorção das outras personalidades. Porém, o que o robô vai se tornar é uma incógnita. Não se sabe o que o robô vai se tornar. Naquele ponto que ele faz isso com o Atom, ele apostou na inteligência artificial do Existe, baseado no que ele tinha visto. Nas experiências do Existe. E ele acreditou que as experiências extremas do Existe, porque em parte o Existe já tinha dado um salto a mais, né, na inteligência artificial dele, né? Porque o Existe matou uma pessoa por motivos irracionais, né? Ele simplesmente teve lá, viu, o robô / filho dele foi destruído pelo irmão do cara lá, do Adolf. Pelo irmão do Adolf Hans, né? Eu acho. Uhum. E na hora do ódio ali, ele não resistiu porque ele teve um envolvimento emocional e ele desconsiderou todos os protocolos de segurança e usou uma arma para matar um ser humano, tá ligado? Isso. E o próprio Existe nunca conseguiu acessar essa memória. Não, ele tinha memória, mas foi deletada pela galera. O Atom que conseguiu acessar essa. E aí é quando eu volto lá para aquele questionamento que eu fiz logo no início, né? Da evolução da inteligência artificial e emoções e alma. Pois é.
né? O que é isso no final de tudo? Porque você vai ver num caso desse aí, do Existe, quando ele tem lá o sentimento do filho sendo morto, né? E vendo o filho morto lá, um sentimento que nós humanos entendemos facilmente. Exato. Porque o Zod mesmo, que é pai, se alguém fizer alguma coisa pro filho dele, eu garanto que ele vai com unhas e dentes em cima. E isso é extremamente normal, porque Natural. é pai, é o sangue dele, a carne dele. Na É um verdade, é o sentimento legado dele. extremo, né? É o sentimento Isso. extremo que o tema que ele descreve, né? Exato. E aí, e o robô teve? Como assim? Pois Né? é. Inteligência artificial conseguiu chegar a isso? Como assim? A E que esse nível de mundo é evolução? extremamente divisível, porque lá tem um debate igual que a gente viu muito nos Estados Unidos no Make America Great Again, né? Dizendo assim, os estrangeiros, os estrangeiros, os imigrantes estão roubando nossos empregos, né? Aqui era o debate dos robôs estão roubando nossos empregos, né? Porque tem exato. várias classes de robôs diferentes. Por exemplo, o do Existe, o filho do Existe, era um robô muito antigo. Isso. E o robô que, por exemplo, que ia entregar flores é um robô parecido com o do filho dele, só que É um com a modelo. casca mais atualizada. Isso. É uma versão 2.0, vamos dizer assim. Mas existem robôs como a mulher do Existe, que não dá para um humano, acho que não consegue diferenciar. Sim. Não tem O como próprio saber. existe também, pô. Os humanos não. É porque o Era Existe robô, é não. conhecido, né? Mas eu tô dizendo assim, a mulher do Existe não é conhecida. Então Sim. ela consegue se passar ali sem nenhum problema, né? Porque a E gente outro até detalhe então. importante, né, é que mostra-se ali que a inteligência artificial, como qualquer inteligência artificial que está sendo desenvolvida, ela vai aprender através da associação e da imitação, né? É tanto que ele vê o evento lá, vê o pai lá quando ele salva a criança, que ele diz, nunca mais vou soltar você, nunca mais vou proteger você de uma forma que nunca mais você passe por isso. Aí o Existe fica com isso na cabeça. Quando ele entra em contrato com o robô, o robô lá que ia ser descartado, aí ele tem essa noção e adota o robô como se fosse filho. E aí, através da associação, ele cria esse vínculo emocional. Quando ele chega no extremo lá, que vê a situação do filho dele lá com o cara lá, isso aí ele não tinha associado em nenhum ponto. Então foi uma reação Inédita. atípica e inesperada para o banco de dados de informação e das experiências de vida que o Guedes tinha levado até ali. Como uma inteligência artificial, né, criada com pensamentos matemáticos exatos, não fazia o menor sentido ele ter tido aquele tipo de reação, né? Eu acho um debate profundamente. É uma teia muito densa dessa série, só nessa área de inteligência artificial. Só nessa área aqui. Sim. Cara, se você for pegar a parte filosófica da coisa, a gente vai passar aqui o resto da vida e não chega a uma conclusão. Não chega a uma conclusão, não. Exatamente. É porque são muitos momentos, né? Por exemplo, o cara que não queria ensinar música para o Norte número 2 porque música é coisa de humano e o robô não entenderia nunca e não teria sentimento por aquilo ali que estava fazendo, né? Para ele seria só algo mecânico, não seria algo como Não uma seria arte, né? Digamos. Luiz, aquela história você falou do inimigo, né? Do imigrante, do robô. A gente tem um problema muito sério que eu vou usar uma expressão talvez até xenófoba, tá? Nós ocidentais somos acostumados desde cedo com a visão maniqueísta. Sempre o bem contra o mal, tá? Isso de história infantil a filme policial de Hollywood. É sempre um bandido e um mocinho tentando vencer o bandido. Qual o grande problema disso aí? É que, assim, nada... Eu vou ser muito sincero pra você. Eu já tô no meu isenta e até hoje eu não vi nada na vida
que seja límpido, cristalino, que seja preto e branco, tá? Até se você chegar para mim, João, fazer aquela piadinha, mas televisão era preta e branca. Não, ela era preta e branca, mas tinha tons de cinza no meio, e dava uma certa profundidade da coisa. Então, assim, eu desconheço essa visão do preto e branco, do bem e do mal, porque tudo tem algum pano de fundo, tudo tem um a mais, tudo tem alguma coisa que tem um tempero ali. Então, assim, é muito difícil. E aí a, a gente tende a sempre encontrar um inimigo, até para facilitar a vida da gente. Exemplo, o imigrante está tomando nossos empregos, então a gente precisa encontrar um culpado para a porcaria que tá a vida. É meio que da Agora natureza do ser humano mesmo. isso, agora é o robô que tá tomando nosso emprego. Talvez não, talvez é porque o mundo tá uma porcaria, então a gente precisa encontrar um culpado. De todo jeito Pois a gente é. precisa encontrar um culpado. A coisa mais fácil que tem é culpar o que é diferente, o que é estranho. No caso, um imigrante vai em alguns lugares, no caso, uma pessoa de etnia diferente, né? Uma pessoa até de mesma etnia, mas que é diferente, né? É porque a Até obra toca só nesse momento, nesse assunto, mas o problema ali é o é sistema, que não exato. encontrou É como dar uma solução para isso, né? Porque, por exemplo, isso. hoje em dia já existem pesquisas, né, pesquisas e projetos para colocar aquele projeto de, como é que é? Uma remuneração universal para empresas que quanto mais você coloca robôs para trabalhar em funções que poderiam ser de humanos, você vai ter uma contrapartida que você vai pagar um valor para pessoas que estão sem função. Isso, É, para pessoas que estão desempregadas. isso, é renda universal, né? Tem Isso. esse renda básica universal, é tipo isso. Então, assim, é a questão do sistema. É porque o universo, a obra não se aprofunda em outros Isso. momentos fora esse. Mas a sociedade ali tá complicada, não tá assim, bonitinha, robozinho, não. Não é só Não, pros robôs que tá feia a coisa. não, tá ruim para todo mundo. E aí é que tá. Tá ruim para todo mundo. As inteligências artificiais continuam lá aprendendo, né? Continuam no machine learning delas, continuam evoluindo. Existe uma teoria que vai chegar a um ponto que a inteligência artificial vai evoluir tanto que vai evoluir muito mais rápido do que a gente não vai conseguir acompanhar. E talvez esse seja o momento da extinção da raça humana, né? E assim, eu até acredito nisso aí, tá? Não vejo muito difícil disso acontecer, não. Também. E, e lá nessa série, o que dá a entender é que está vivendo exatamente esse momento. O momento de que a inteligência artificial evoluiu tanto que não precisa mais do humano, né? Inclusive, a Bula é essa inteligência que não sabe o que ela é, se é humano, se é robô, ele não sabe. Porque evoluiu tanto que tiltou. Uhum. E aí? É E eu acho que complicado. o grande problema dessa série todinha é isso. É esse e aí? Nesse momento, o que foi que aconteceu? Houve a resolução do shonenzão feito desse Zod de Atom junto com Pluto destruírem o Bora. Bora? Teve. Mas e aí? E depois? Como é que vai ser o dia de amanhã? Porque quando termina lá no final e Atom pega uma das antenas do Pluto e bota como um memorial, Isso. fica a questão. E agora? O que é que vai ser?
Zod, na sua opinião, por exemplo, quem é o maior robô da Terra, ou é o robô mais forte da Terra? Porque o Atom foi o sobrevivente. Mas a gente tem o Abulá, toda essa questão que vocês dois, João Leão e Zod, falaram do desenvolvimento dele. Teve o Atom junto da memória do Gesicht, quando ele acordou, que foi muito massa também a cena dele despertando e ele absorvendo as informações, né? Uhum. E calculando aquilo ali e vendo o que é que vai ser, né? Tem o Epsilon. Inclusive aquela parte ali, né? Quando ele gera o cálculo lá da bomba de nêutrons, né? Eu acho. Né? A bomba de nêutrons, né? É. É. Quando ele gera aquele cálculo ali da bomba de nêutrons, é quando ele desvenda todo o mistério, tá? A partir do banco de dados das informações de todas as inteligências artificiais que tenham sido acessadas a partir do chip de memória do que existe. Só que naquele ponto ali, o Atom ele não sabia ainda o que ele era, certo? Uhum. Ele estava focado nos sentimentos extremos. E aí, quando ele tem a memória, que ele encontra lá o caracolzinho, né? Que ele tem a Isso. memória. E aí ele tem a memória do que existe, né? Como é que o Gesicht fala? Do ódio, né? Nada pode vir. O ódio não traz nada de bom. Aí é que ele chega à conclusão que ele não é um robô vingador, né? Ele volta a ser o Atom. Mas continue aí o seu relato a respeito do robô mais forte da Terra. Não, Não, e tá qual é? esquecendo somente um robô aí. O Pluto, que é o Sahad. Não, Qual? não. O que arquitetou tudo. O ursinho lá dos O ursinho. Estados. Exatamente. Então, é Que uma das coisas que eu não gostei da obra, tá? Porque pra mim foi jogado aos 45 do segundo tempo, ali, né? E toda aquela solução com o Brawl, não gostei, porque o Brawl já era algo que de início eu achei interessante, mas eu não gostei onde ele foi colocado. Por quê? Para a sociedade no geral, dá a entender que o Brawl é o primeiro robô que, né, matou um humano. Na verdade é o que existe, mas eles esconderam a informação, né? Não, mas o Que primeiro o foi o Brawl Brawl mesmo. seria. Hã? O Brawl também matou. O primeiro foi o Brawl. não, Não, mas o o primeiro foi primeiro que existe. oficial. O primeiro foi que existe e Brawl é o que todo mundo sabe. Só que existe foi encoberto Abafado, né? porque ele era um dos heróis. Vamos E um Isso. dizer robô assim. caro também, né? Como a galera disse. Porque pela lei, ele deveria Uhum. ser. Meu nome é Exterminado, né? destruído, né? Eliminado. Exterminado. É. Eu não Só que gostei do Brawl porque. Primeiro eu vou dizer por que eu gostei. O Brawl, pra mim, é aquele papel do serial killer psicopata que está preso e ele serve como pro investigador e conversar com ele para conseguir alguma Silêncio dos pista. Inocentes. Tipo isso, tipo Silêncio dos Inocentes, mas a gente já viu isso em muitas obras, mas ele é o cara que dá alguma pista para o investigador seguir ali e encontrar mais alguma coisa. Isso eu achei interessante nele. O que eu não gostei é, pô, vai deixar o cara no exato local que ele ficou incapacitado e pronto. Bota uma segurança ali e é isso. Não era só tirar ele de lá, corta os braços, as pernas e Mas pronto, e eles leva. explicam, pô, também isso aí. O bicho explica. Eu não prestei atenção nessa Ele explicação. Por que ele explica. ficou Ele lá? diz que primeiro ele é mantido vivo porque os pesquisadores estudam a inteligência artificial dele para tentar entender o que levou ele a cometer um assassinato. Não, beleza, isso aí 100%. Perfeito. Certo. Segundo, ele não pode ser removido porque ele disse que se ele for removido, tirar lá a lança lá que está no peito dele, ele vai morrer. Ah, tá. Ele Também vai morrer. é uma Por isso. situação ao convenient. É. É o ponto Então, se perfeito eles ali. tirassem ele de lá, ele desaparecia, desativava a minha É, pesquisa. mas ele sai no final e tudo É, bem. aí realmente foi só um bom e velho acesso aí, né? É, por isso que eu não gostei no final. Daquela inteligência artificial controlando o presidente lá dos Estados E, Unidos e outra, viu? Ele sai com a lança no peito. enfiada nele, viu? É. É. Aí ele tira a lança pra destruir a inteligência lá dos Estados Talvez Unidos. eles queiram dar a intenção ali de que o Brown número 8 ele se ficou ali porque ele quis também, né? Talvez, se ele nesse meu tempo quisesse, ele sempre que pudesse ter saído também, né?
Mas Aí- quem faz o acordo com o Brawl é o Atom, né? Ou é o que existe? Não, o Atom vai lá falar com ele. Ele não faz acordo. Quem faz acordo é o Não, faz Existe. sim. Alguém faz um acordo com o Brawl. Quem troca o chip de memória é que existe. É. Existe. Não, peraí. Alguém combina alguma coisa com o Brawl. Porque diz assim, ó, eu vou lá resolver a situação. E você. Alguém já tinha se ligado dessa inteligência dos Estados Unidos. O Brawl já tinha se ligado. E acho que o Atom tinha se ligado. O que existe, acho que não. 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 E existe, ele troca o chip de memória com o Brown. Ah, Mas o Atom é que vai lá no final falar com ele. isso. E aí é quando o Brown diz que sabe onde está a fonte do problema e vai resolver. Isso. Mas o Atom já tinha se ligado na situação. Provavelmente, né? Até Os porque dois ali naquela tinham se altura ele ligado. tem acesso às conversas do Existe com o Brown, né? É. E o lance do ursinho lá, o ursinho, ela é uma inteligência artificial desenvolvida em segredo pelos Estados Unidos da traça, certo? E eles utilizaram todas aquelas informações no que tivesse manipulado todo o procedimento também para que os robôs mais fortes da Terra fossem destruídos e eles poderem ser o maior poderio militar do planeta, né? Porque como cada grande robô pertencia a uma nacionalidade, não havia essa hegemonia dos Estados Unidos da traça. Só que a inteligência artificial também evoluiu a um ponto de ter seus próprios objetivos, né? Porque até então sugere-se que até Bora estava nos planos dos Estados Unidos da Trácia, e quando o presidente lá ele se refugia, ele diz: eu vou sobreviver aqui, não vou, e a inteligência artificial vai. Mas de hoje em diante você passa a ser meu escravo, tá ligado? Isso. E talvez Brown, né, tenha julgado ali que aquela inteligência artificial era uma ameaça muito maior para o mundo inteiro e ele vai lá para resolver, né? Vamos Eu assim acho que deu a dizer. entender sim, na conversa com o Atom, acho que eles fazem um acordo sem a gente ver, de mais ou menos assim, o Atom diz, eu vou resolver essa questão do vulcão, né, É, do centro da Terra, e você vai resolver esse negócio dos Estados Unidos. Só é. que, como essa parada da inteligência artificial foi tão jogada de última hora, e o Brawl ir lá se arrastando, tal, tudo isso eu achei muito esquisito, tá? Mas talvez tenha sido uma falha mesmo da adaptação, né? Porque o robozinho lá, ele já aparece no primeiro volume também no mangá. Ele não Ah, aparece nesses entendi. últimos episódios, não. Ele vai aparecendo ali, vai dando Eu a tinha impressão de que está visto que orquestrando a talvez coisa bem antes. eu tinha visto em algum lugar que as últimas edições do Pluto, quando foi lançado lá no Japão, tinha dado uma atrasada. Eu creio que o próprio autor o Naoki Urasawa, devia estar com algum problema, ou para terminar, para achar uma solução, e talvez é tipo aquela exposição do tema e do Atom contando as coisas, seja um jeito de solucionar a parada mais rápido, entendeu? Não, mas não é não. Sabe o que é ali? Ah, É porque, como eu te disse, é uma adaptação. Digamos, na essência, aquela história do robô mais forte da Terra é um shonenzão, né? Um bota de shonen. Só que o bicho adaptou para um noir, né? Vamos dizer assim, né? isso. Um mistério noir ali com o que existe. E aí ele dá aquele desenvolvimento típico do Urasawa, né? Para quem leu ou assistiu Monster, o Urasawa ele tem uma grande facilidade nessa narrativa, como dizer, narrativa de mistério, né? Acrescentando detalhes que vai falando. E essa narrativa do mistério acaba com a morte do que existe. Então a gente tem 6 episódios em que o Existe é o protagonista, certo? E aí ele trola todos os espectadores, né? Porque aí você vai ver um Pluto, a galera que conhece Pluto, tem o Atom, Atom é um personagem secundário, Atom morre no volume episódio 3 É e o chocante quando ele Existe morre primeiro. permanece, tá ligado? Então É. você pensa, pô, essa adaptação vai focar no Existe. O Existe pode até morrer, mas ele vai ter uma relevância muito maior
que o Existe não tem. O protagonista na série original é o Atom, certo? Quando o Existe morre, aí toda aquela parte do Noah ela é retirada, certo? Porque se você for ver o volume 7, que foca na luta do Epsilon contra o Pluto, não tem nenhum avanço narrativo grande. O avanço narrativo ali do mistério vai até o ponto em que o Hugo Existe encontra o Pluto, né? Dentro lá do subterrâneo lá, né? Isso. E quando o Epsilon morre, aí já tem outro plot twist. E agora? Todos os robôs morreram. O Existe era o protagonista. O Epsilon era o robô mais poderoso. O que vai acontecer? Ninguém sabia também que o Epsilon era o mais poderoso, né? Assim, foi É. algo que até pra gente foi surpresa. E é meio que sugerido, né? É mais quando os caras dizem que a tecnologia do Photon, mas ele é mais poderoso do Sol, né? Se tirar o Sol, ele Que foi o que aconteceu ali, né? Eles foram pra um local que era neve é. e de noite a batalha, né? Então tava esperando o sol nascer pra ter alguma vantagem ali. E ele não aguardou para poder recuperar a vantagem dele, né? Ele foi, porque ele disse que era muito. Não pôde esperar. E aí, quando chega no último volume, ele apresenta o real protagonista, né? Que é o mesmo da série original, que é o Atom. Tá ligado? Então não é uma perca ou uma acelerada da coisa. Eu acho que foi realmente uma narrativa intencional. Porque aí ele desenvolveu o mistério até quando o Existe morre. E depois ele volta para o Baton Shonen e quando o Atom ressuscita, ele dá todas as soluções, né? Que o Existe tinha chegado tão perto, né? E aí vem a sequência de revelações, né? Do episódio. Isso. E o tema também, eu tava até conversando com o Zod antes, João. O tema, eu não sei se é em todas as obras, mas pelo menos nessa da onde o Pluto se inspirou, né? E na animação que eu vi, de onde o Pluto se inspirou, na versão antiga, o tema é o vilão mesmo. Ele que comanda o Pluto, ele que sequestra lá um personagem, faz o personagem de refém no Não, final. segundo as conversas que eu tive aí com o Dr. Zod, tema é tão ruim quanto o Comandante Ikari, né? Nossa, é realmente o capeta na Terra, né? Não, e o background dele é legal. O filho dele morre, ele cria o Astro Boy, né, o Atom, pra tentar ser o filho dele, não consegue, ele se frustra. É muito legal isso. É. Muito bacana. E no Pluto aqui também ficou muito bem demonstrado também, né? O Pluto tá excelente ali, mas o Pluto não tem os gostos que os filhos dele têm. E o Pluto meio que gosta de tudo pra agradar o pai, né? Ali e tal. O Pluto não. O Atom, né? O Atom. E é O por Atom. isso que ele fica tão revoltado, porque ele não queria que isso acontecesse. Ele achou que ia ser realmente a cópia fiel. E até engraçado isso, Rod. Será que isso aí é uma pista também pra mostrar que. Aí vem essa questão. Não é possível você fazer uma pessoa em inteligência artificial, porque assim, ele não conseguiu, o tema não conseguiu fazer o filho dele. Mas a gente viu aqui que o tema conseguiu fazer com que o Abular fosse na inteligência artificial. É essa a dúvida que eu tenho. E outra dúvida. Os chips de memória dos robôs recuperados não seria o suficiente para trazê-los de volta? Aí eu acho que o questionamento não é esse. É assim. Por mais que você queira, você não consegue replicar de forma exata o indivíduo. Porque. Até porque entra naquela discussão que o João falou também, né? A alma. Uhum. Eu acho que esse aí é o grande X da questão. Ele não conseguiu replicar o filho? Não. Ele não conseguiu replicar a Bular, ele fez uma criatura lá que acreditava que era. Acreditava ser Abular. Mas não era, porque quando você viu lá a história do Abolado, quando morre a esposa e a filha dele, eu acho, ele fica. São 3 filhos, né? A esposa, 2 filhos e um filho robô. Isso, ele fica muito triste, né?
mas não fica violento, revoltado. E o robô, pelo contrário, o robô fica violento e revoltado. Então, assim, você vê ali que, por mais que você queira fazer uma cópia, você não consegue. O indivíduo vai ter algum fator externo, interno, sei lá, implícito, explícito, que vai deixar ele diferente. Aí a Bular foi sorte, né? Ele ter voltado através dos dados e das experiências extremas do Abular e ter despertado como um Abular, sorte. O tema não calculou isso, não. Ele só inseriu isso, vai acordar a droga do robô. E vamos ver. E aí ele voltou com as memórias do Abular, né? Porque o Abular ainda tinha usado algo que provavelmente, não sei se o tema havia testado, ou se alguém havia testado, porque o Abular, ele fez uma transferência de dados, né, da memória, da personalidade dele para um HD, né, para um chip de memória. No caso do Tóbio, o tema não teve como fazer isso, porque o Tóbio morre de repente em um acidente. Então ele só fez a estrutura física do Tóbio, né? E programou a inteligência artificial baseada na experiência que ele tinha de um filho que ele nem conhecia direito. Né? Ele tinha só as más experiências ali com o Tóbio, né? E tem uma personagem que a gente não citou ainda aqui em nenhum momento, que pra mim, eu achei que ela teria uma importância maior, que é a Uran, né? Pelos poderes dela demonstrando ali, dela sentir tristeza a quilômetros de distância, e eu pensei que ela ia ter uma importância maior na história, mas às vezes ela só sente a tristeza, fala pra alguém ali, o professor dela, alguma coisa assim, e meio que fica por isso mesmo. Eu pensei que ela ia ter uma participação mais profunda na história. Ela tem um contato ali com Pluto, né? Ela tem um contato ali com Saad e Pluto ali, em um momento que ele assume outro corpo e tal, mas é bem rapidinho, né? Tanto é que ele fala pro Atom no final, né? Pra mandar um abraço. A Uran, primeiro, ela não luta, né? Ela é um robô que não luta. Segundo, na série original, ela é um alívio cômico, porque ela é aquela personagem bem caricata, extrovertida, que sempre sorri, né? E aí a exerção dela na trama tem um pouco dessa sensação, mas como o Urasawa deixa a coisa muito realista, aí ela não fica muito cômica, né? Ela ficou realmente um personagem otimista. E deram esse clima aí, a utilização dela realmente acho que só para poder trabalhar as motivações do Saad, né? Que ela entra em contato com ele, aí sabe da história do campo de flores, vê que ele também tem um poder de criação, né? Que ele tem lá a habilidade lá para poder fazer o cultivo de plantas, né? E o Sarrado estava tão perdido que ele nem sabia, né? Quem ele era naquele ponto ali, né? Ele era só ódio. Não Pois sabia nem é. o que estava fazendo. Mas eu considero assim, não é uma obra pra todo mundo, isso aqui. Mas eu acho uma boa obra pra introduzir algumas pessoas no mundo dos animes, assim, porque são debates diferentes, né? Creio eu. Não sei Inclusive, João vocês, né? apresentou Pluto para a Bárbara para ver se ela tem interesse. Não, Olha aí, ainda ainda não. não. Calma, vamos com calma, vamos com calma. Eu acho que pra quem gosta de ficção científica, acho que é uma boa, né? Se você Esse é já o sabe que a problema. pessoa Ela gosta, não gosta. então eu acho que não É, rola. já tem um problema, né? Porque esse Então aqui vai ter que é apertar Blade a Runner mesmo, né? É Vice. ficção científica com investigação, né? Tem É, algo a mais aqui. É assim. é- é, Aí eu volto lá para aquilo que eu falei lá no início, né? Que eu não gosto muito de anime porque é muita gritaria, né? Principalmente os que chegam mais pra gente aqui, que são os shonens. Então, é uma gritaria. Meu Deus do céu. É, cada bonequinho que vai dar um golpe tem que gritar o nome do golpe, um barulho.
danado, não tem pra que isso e tal. E assim, esse tipo de anime, como o Luiz falou, não é pra todo mundo. Porque a pessoa que tá acostumada a consumir esses animes da gritaria aí, não vão achar legal. Até porque ele não é muito rápido, né? Ele é meio lento até. Eu vi algumas pessoas reclamarem que ele é bastante lento. Eu É. não senti essa lentidão toda. Inclusive, eu caí num erro. Não sei porquê. Quando eu fui falar para Bruno, nosso amigo Bruno Elias, que vacilou de última hora e não veio gravar com a gente aqui o podcast, ele foi um dos incentivadores da gente a assistir, né? Inclusive. Hum. Ele. Eu tinha dito a ele que seriam 10 episódios de 1 hora. Aí eu fui assistir, beleza. Eu disse, bom, vou assistir o episódio 8 e os últimos dois vou assistir amanhã. Assisti o episódio 8, a Tomato resolveu a situação. Eu, ué, Não acabou? tem. Não Não acaba tem no 10, mais. não. Eu fui no IMDB, não, só são 8. Eu disse, rapaz, eu vi errado. Tava esperando, achando que tivesse mais. Porque Uhum. realmente, mas olha isso, ó. O último episódio, principalmente, é muito corrido. A É muito corrido. solução, resposta, tá? É muito corrido. Então, assim, fica no final uma sensação de que foi corrido, mas, assim, tem uma enroladazinha, entre muitas aspas, tá? Uma enroladazinha ali no episódio 3, 4, mas é muita informação boa, é muito desenvolvimento de personagem, principalmente o Existe, que eu considero ele o personagem principal, né? Sim. Mas é muito corajoso da série matar o Atom, matar Existe e os outros robôs e trazer o Atom de volta. É tudo muito corajoso aqui. Uhum. É tudo muito, digamos assim, inovador e corajoso, Eu até posso para até sua época. citar um pouco também a minha experiência quando eu colecionei, né? Porque até o volume 7 eu fiquei pensando, caramba, são 8 volumes. Porque geralmente quando eu vou colecionar um mangá, né? Eu já pesquiso, vejo a quantidade de volumes e tal, para ter uma ideia de quanto tempo eu vou levar para ver o final. Pluto me interessou também por causa disso. O volume, 8 volumes, da época era mensal. Em 8 meses já tem o final de Pluto em mãos, né? Beleza. Show. Ele era até no tempo bom, né? Colecionar mangá, né? Que o mangá custava com a qualidade gráfica que ele tem e custava apenas R$18,90. Hoje custa o dobro disso. Um mangá com a qualidade do... Tu comprou na época Pluto completo R$18,90 cada? Não, cada volume era R$18,90. Isso 2019. Nossa, assim, e agora deve estar quase 40 mesmo, é isso mesmo. O projeto gráfico do Pluto, né? Que ele vem capa cartonada mais grossa, páginas coloridas originais, papel offset, 70 gramas, eu acho. Na Amazon está Hoje, R$32. pronto. Mas hoje, né, a gente até estava comentando, né, com os reajustes dos mangás recentes. Tem Uhum. mangá com este projeto gráfico hoje que está custando R$39,90. Que não É, mas existe. eu vi aqui que cada edição de Pluto tá com preço diferente, viu? Aqui tá bem. Normal. É. Se for no Normal. Amazon, né? Tem que olhar o preço de tabela na própria Panini, né? Que lá eles Isso. vendem pelo preço de capa. Pra Porque eu ver. acho que nem tem mais, tá? Ah, parece que eles vão Não, fazer mas eles uma estão relançando por pré-venda causa da. a partir de dezembro, uma edição de luxo por R$40. Vai começar a pré-venda. Pois é. Se for de luxo, até que tá bom. Aí chega lá, tá o mesmo projeto gráfico, mudaram só a capa. Eu ia dizer isso. Vai ser isso. Vão mudar a capa, aí é tudo igual, só muda a capa. É tudo igual, só muda a capa. Bota uma sobrecapa agora, quando é produto de luxo, aí tem aquela sobrecapa, né? E tá, R$40. Pronto, acabou. Show. O projeto gráfico lá salvo, o cara vai só atualizar a capa. Enfim. Aí eu fiquei pensando na época, né? De que cheguei no volume 7, bicho, e não tinha nenhuma resolução, velho. Caraca, boy. Vai ser muito empolgante ler esse volume 8, que é o último, e que vai ter todas as soluções ali. E eu ainda Isso. lembro de eu lendo, porque o começo, né? Quando o Atom acorda e fica lá fazendo os cálculos e tal. E assim, você lê tipo 70% do volume e você ainda não tem resposta, tá ligado?
você só vai ter as soluções mesmo ali no finalzinho do finalzinho, sabe? E aí eu não tenho essa sensação de ser corrido, sabe? Para mim, a experiência foi satisfatória em termos de resoluções, né? Comparado a muita coisa que a gente vê que decepciona, né? Quando chega num certo ponto, eu não tive essa sensação com Pluto. E particularmente eu gostei da questão da gente ter esperado tanto, né? Para poder chegar nesse resultado e tal. Achei legal. Eu acabei de ver aqui. Em, em algum momento, alguém vendeu as 8 edições por R$ 250 na Shopee. E vendeu, foi uma vez Tem só. gente que faz esses volumes geralmente mais. Essas coleções, né? Geralmente a galera compra e depois dá um time e vende isso. Já vi coleção de Éden, que são 10 volumes, eu acho. Que doideira. Foi preço bom, hein? Pluto, de muita coisa. Foi. Foi preço bom isso aqui. Mas assim, eu considero Pluto, para mim foi quebra de expectativa. Não esperava absolutamente nada, né? E como eu disse, quando eu soube que era uma releitura de Astro Boy, eu gostei porque era uma releitura e não gostei porque era Astro Boy. Mas do jeito que eu vi, eu me apaixonei na hora, né? Pelo... Pra mim, eu não posso nem dizer que foi quebra de expectativa, porque eu não tinha expectativa, tá? Eu, na verdade, na verdade fui prestar Hokusai pra Zod ler, que eu tinha acabado de ler. Aí ele fez, João, lê isso aqui, eu acho que tu vai gostar. Exatamente. Dito e feito. Até porque uma coisa que eu notei é que o meu gosto literário é muito próximo ao de Zod. Exceto por algumas coisas, exceto por One Piece, mas Pois é, Detalhes. detalhe. Muitos detalhes. É Pois porque é, eu sou senhores. fã de shonenzão, né? Aí, pra comentar assim, One Piece, a pessoa que não se identifica muito com shonen, como no seu caso, que não gosta do cara gritando o nome do episódio, o nome dos golpes e tal, realmente fica mais difícil. é, E o One Piece ele vem com a roupagem de shonenzão, né? E depois ele vai ganhando um pouquinho de profundidade. Aí exige um pouquinho de paciência. é, né? Tem paciência não pra esperar até o 100º episódio. Centésimo é bom, né? É o milésimo. Exatamente. Vamos falar um Então, pouquinho do tema, Luiz, antes de encerrar? Gosto muito de falar do e- tema, assim, que eu é acho o um Doutor personagem Tema. bem profundo, né, velho? E me surpreendeu bastante, porque ele aparece sempre muito misterioso, né? E a gente vai descobrindo pouco a pouco sobre ele. E no final, ele estava por trás de tudo o tempo todo. E aí vamos lá. Doutor Tema, ele tem a visão maniqueísta do mundo? Você tem a visão maniqueísta dele ou não? Não, ele não tem. Ele, É isso. ele, eu acho que é o personagem mais complicado. Na minha opinião, ele se arrependeu de muita coisa que ele fez e ele voltou para tentar corrigir algumas coisas e ajudar. Ele viu que coisas que ele fez no passado voltaram para fazer besteira no presente. Por exemplo, o Abular, né? Eu acho que Uhum. foi isso que fez ele voltar, na minha opinião. Eu não vejo muito dessa forma, né? Pra mim foi mais o ego do tema que fez ele voltar ali. É, eu assim, eu acho que a, a alma corrompida de Tema não foi simples, tá? Precisou realmente uma coisa muito pesada, que foi a morte do filho, para ele se corromper, porque antes disso ele podia ser que ele não fosse o melhor pai do mundo, mas também não era nenhum bicho papão, vamos dizer assim. Até porque, por mais egoísta que fosse, o motivo de querer reviver o filho por um robô, ele tinha ainda que, aquele filho ali podia ser a, o toque de humanidade dele, o toque de bondade que ele tinha, né? E quando o caldo entornou,
ele foi atrás de tentar resolver, foi, mas ele foi tentar resolver não porque ele estava arrependido, mas ele foi tentar resolver para ele chegar e dizer assim, ó, só quem resolve isso aqui sou eu. Eu encaro ele dessa forma. Mas ele no final ele ainda disse que o doutor lá, que. Qual é o nome do. É professor Hoffman, é ele? Hoffman foi o que fez o Exist. Então é o O Oshonomizu. Chernomizu é o outro que ele construiu a Uran, né? E ficou responsável Isso, pelo. Ele vira tipo o tutor, né? Do átomo. Pronto. isso. Mas o tema elogia o Oshonomizu, dizendo que ele fez um excelente trabalho de reconstrução ali do Atom, né? Uhum. E ele, o tema diz que, bom, eu não fiz nada. O tema despertou aí sozinho. Eu só inseri a, as memórias aí do Existe, né? Ele diz assim, todo trabalho de reconstrução foi você que fez. Meio que ele, né? Não sei se ele tinha todo esse. No final, assim, principalmente que ele tava falando com a mulher do Existe, não sei se ele tava com o ego tão inflado assim, não. Acho que ele deu uma, sabe? Abaixou a bola ali Ali bastante. rola uma identificação, né? Uma identificação de luto, né? É tanto que ele primeiro abraça ela e sorri, com um sorriso nem um pouco amistoso, digamos assim, né? Com aquele sorriso de vilão mesmo. E depois ele fala para ela, é dessa mesma forma, exatamente desse jeito. No começo, você começa fingindo, né? Mas depois vai se tornar verdade. Naquele ponto ali, a maturidade trouxe um pouco de, digamos, sentimento para o Dr. Tema, né? Porque o Dr. Tema, ele é um doutor, né? Um médico, em que ele não tem limites, né? Ele é extremista ao ponto de sacrificar qualquer coisa para conseguir alcançar o objetivo que ele quer dentro de uma pesquisa, dentro de uma coisa, certo? Então ele não parece, nem sugere até o original mesmo, ele tem as distorções éticas dele, né? Até onde eu posso ir como médico, como pesquisador, como tutor, para alcançar um objetivo, certo? É como se eu fosse pegar um teste de uma medicação contra o ebola e pegasse um bocado de gente inocente e inserisse ebola nas pessoas e só fosse usar eles como cobaia, não importasse o que fosse acontecer, né? É a questão da humanidade, né? O tema parece um cara assim sem limite, né? Um pesquisador sem limite. E naquele ponto ali, ele pode ter chegado a um ponto que ele mesmo pode estar impondo limites a ele, né? E até onde ele pode ir. Ou até reconhecer que está naquele ponto ali que nem ele é tão bom, né? Porque ele chega lá, como o Chernobyl diz, né? Você disse que veio aqui para se despedir, porque ele disse que não havia mais nada que ele pudesse fazer para trazer a inteligência artificial do Atom de volta, mas ele passa 18 horas testando cada ramificação neural do cérebro artificial do Atom para ver se consegue trazer ele de volta e não consegue, né? Isso. Não consegue. Então, assim, há um quê um pouco passional nesse tema, né? Nesse ponto aí do tema. Que o tema original não tem, né? O tema original, ele simplesmente quer tornar a vida do Atom um inferno e provar encontrar uma inteligência artificial melhor que a do Atom, né? É tanto que ele criou um robô rival que é muito massa no original, né? Que é o Atlas. E depois o Atom consegue trazer de volta também e virar companheiro. Enfim. Isso. Mas de longe, E pra mim, Tema é um dos meus personagens favoritos, sabe? Sempre gostei dele como vilão, porque ele é muito. Eu adoro personagens e vilões assim, gênios, inteligentes. Né? Eu gosto demais. Sinto um pouco de falta disso hoje nas coisas que a gente vê. Eu gosto muito assim desses heróis, vilões, gênio mesmo, inteligente. Tipo o Tony Stark original, o Peter Parker original, né? Cara, tudo pesquisador, cientista, essa parada toda. não, o tema é um negócio assim
melhor, né? Uma adaptação melhor de um personagem que não é só um vilãozão, né? Ele é um personagem muito mais profundo. Ele que estava no final de tudo, terminou estando dos dois lados da história, né? Pois é. Tentou resolver ali nos últimos, na prorrogação, ele tentou resolver alguma coisa, não deu certo. E seguiu em frente e tal. Interessante. É um personagem. É os que eu mais gostei, né? É o tema e o próprio. E E o eu brinco próprio muito quesito. dizendo, né, que o tema é um dos grandes pais dos mangás, né? Que a gente tem os grandes pais dos mangás, né? Um dia, quando for pai, né, nunca siga o exemplo, né? Goku, tema. Goku, tema, Gendo Ikari, Isso, é verdade. É verdade. os grandes pais, né, dos anime e mangá. Os caras ali que estão lá para fazer o filho aprender da pior maneira possível. É verdade. Não tinha parado pra pensar. Ele tá realmente num hall da Tá no fama rol, tá aí. no rol, tá no rol da fama. Interessante mesmo. Interessante. Gostei. Assim, uma obra interessante. Feliz por a gente ter gravado. Não, como só fui saber que ia estrear recentemente, quando vocês falaram. Foi, né? Inclusive o Pluto também é legal porque eu venho acompanhando já há algum tempo, né? E tava lá na minha lista, né? Pluto em breve, Pluto em breve, Pluto em breve. E nunca tinha data. Aí um belo dia você chega do nada, Pluto, 25 de outubro. Eita peste, vai sair. Eu acho que esse projeto já foi anunciado desde 2019, eu acho, né? Antes da Faz mó pandemia. tempão, faz muito tempo. Antes da pandemia. E a animação Inclusive eu também eu não achei sei que maravilhosa, né? estúdio é esse, né? Que estúdio é, hein? Eu nem parei pra pesquisar. Zod eu tinha visto que era um estúdio que tinha sido fundado há pouco tempo, viu? Porque, bicho, a animação, velho. Eles mesclaram muito bem ali animações simples de 12 quadras e tal, com 24 ali. Muito bem feito, gostei Ó, demais. o estúdio M2 foi fundado em 2016. É, estúdio novo. Gostei demais. A misturada ali do 3D com o tradicional. Ficou muito bom. Isso te incomodou? Porque eu vi algumas pessoas reclamando. Bicho, eu sou assim, né? Eu já tive muito preconceito com animação 3D dentro do ramo anime, né? Já tive muito mesmo. Mas hoje ela cresceu muito, sabe? Assim, o cara que assistiu a Jin, como eu, aquele Knights of Sidonia, que é aquele estúdio Nossa, eu Polygon, gosto bicho, demais de aquilo... Sidonia. Sério? Gosto. Nunca assisti o final porque não veio pro Brasil ainda oficialmente, mas as duas primeiras temporadas eu amava. Aí lançou o mangá completo aqui no Brasil, nunca li. Aí eles lançaram um filme pra encerrar a história, né, lá no Japão. Mas Aham. eu nunca tive acesso. Pois é, aí pra quem viu aquilo ali que era horrível os 3D, velho. Horríveis, horríveis, horríveis. Hoje a gente tá no céu, se a gente for observar. Porque tem umas coisas ali que casam muito bem. Mas ali era outro tempo, né, era Zod? Ali eram os testes, né? É. Era quando eles estavam começando a tentar fazer um anime totalmente em CGI, né, em É. 3D e tal. Não querendo dizer que não existe 3Ds horríveis, né? Ainda hoje, né? Mas assim, melhorou muito. Melhorou muito mesmo. E aqui não, aqui eles mesclam. Eu fui ver aqui, eles só fizeram um anime, era o Oni-Rei. Aí eles fizeram Pluto e fizeram dois filmes. E só, e um. Nada demais assim. Fora isso. E um anime Oni-Rei é de 2017. Ou seja, basicamente nesse tempo todo eles fizeram dois filmes e o Pluto, né? Estavam bem focados nesse projeto aqui, provavelmente, né? Provavelmente. Muito provavelmente. Que isso até que eu estava discutindo uma vez aqui com os amigos, né? Que assim, isso deveria se tornar uma tendência do mercado hoje, né? Com relação à animação. Porque a gente está vendo recentemente alguns problemas de prazo com diversas séries, né, que não estão conseguindo, estão querendo criar um nível de qualidade para animação e quando chega no finalmente mesmo, né, às vezes de fato, a galera não está conseguindo lidar com o tempo, né, que estão querendo fazer.
desde João não acompanha muito, né? Mas a gente já acompanha diversas séries. Recentemente, de 86 para cá, tem acontecido muito atraso, muito problema de produção em animação, né? 86, Wonder Egg Priority, Nier Automata esse ano, Zombie É, 100 agora, Jujutsu Kaisen, né? Que é o que está mais em evidência aí. não tá tendo E você, atraso, mas tá tendo problemas. e você vê, assim, não tendo atraso por enquanto, né? Uma hora essa bomba vai estourar. E a gente vê o que aconteceu com o Pluto, né? Há quanto tempo foi anunciado o projeto, certo? Como a galera pôde trabalhar, criou um formato diferente, saiu um resultado bom. E acima de tudo, né? Como a galera diz, os pagamentos para trabalho de animação da Netflix são melhores para as empresas, né? Através dos contratos. O que permite para eles ter um pouco mais de segurança, né? E para poder focar na qualidade da coisa. Diferente desses estúdios de animação hoje que pegam um monte de coisa, porque o valor acaba sendo um pouco mais baixo e a galera tem que estar produzindo em massa para poder tá fazendo grana, né? Fazendo receita. E aí isso é um caso aí para se repensar, né? Do que a indústria vem passando, né? Nos últimos tempos. Exatamente, exatamente. E aqui, é como eu disse, os problemas que eu citei aqui na série, eu normalmente boto pra debaixo do tapete, entendeu? Gosto Uhum. muito. E exalto essa obra. Pluto, maravilhosa, maravilhosa. Daqui a alguns. Eu acho que é uma obra sempre boa de se revisitar. Daqui a alguns anos assistir de Sempre, novo. sempre, sempre, sempre. Sempre Eu excelente. a considero uma obra como o Eva, assim, que eu acho que sempre quando você, em diversas fases da vida que você for rever, provavelmente você vai ver alguma coisa nova, sabe? Interessante. Que eu tenho conversado muito com o João recentemente sobre animes e mangás, ele está também acompanhando um pouco de Eva, vendo discussões e coisas, e Eva para mim é especial por causa disso, né? Porque sempre que eu assisti Eva diversas vezes, certo? Em diversas fases da minha vida. Assisti adolescente, assisti adulto, assisti mais adulto ainda, e cada vez que eu assisto, que eu leio, eu tenho um entendimento novo de alguma coisa, tá ligado? Por isso que eu acho irado demais. E Pluto eu acho que é um exemplo desse. Eu tive essa visão com o Code Geass, mas não é tão profundo assim, não, a ponto de ter tanta coisa assim, né? Mas assim, eu tive isso porque eu revi em momentos diferentes da minha vida e tive entendimentos diferentes de personagens, entendeu? E Aham. de situações e decisões, etc. Mas não é toda obra não que tem esse Não, poder não. não, tudo isso não. Eva é um grande exemplo porque como ele tem dois plots de personagens, né? Assim, né? Tem os adolescentes com 14 anos e tem os adultos com seus 30. Aí você tem realmente dois pontos de vista bem distintos, né? Quando você assiste na adolescente, se identifica com os personagens adolescentes e quando você assiste na idade adulta, você se identifica com os personagens adultos, né? É tanto que até João aí comentando em outra ocasião, né? Disse que acha Shinji um saco, né? E geralmente ele é muito infantil. Hoje eu vejo que é muito pirralhice essa coisa do Shinji, né? Porém, aquele tipo de coisa, né? Quando eu assisti na adolescência, me identifico demais com o Shinji. Demais, demais mesmo. Por isso que eu gosto demais. Alguma consideração final aí para Pluto? Uma Assistam. coisa. Isso. Também, é a única consideração que eu tenho também. E se tiverem mais disposição, ou se forem meio feito eu prefiro ler ao assistir, tá? Então, assim, leiam o mangá, é muito bom. É muito bom. Inclusive, eu ia citar isso e esqueci realmente. É que Pluto, para mim, é um dos raros casos, né? Porque, assim, geralmente adaptações sempre são problemáticas, né? Às vezes você lê um mangá e vai assistir um anime e não gosta, acha uma porcaria. Acontece muito. Às vezes você assiste um anime e você vai pro mangá, aí você se decepciona com o mangá, né? Pô, o anime é muito melhor. E Pluto é um dos raros casos, assim, pra mim, que um complementa o outro, né? Em diversos aspectos. Eu também prefiro o mangá, sempre prefiro o mangá, sabe?
Eu acho que raramente algum anime vai superar o mangá pra mim. Raramente, muito difícil. Vocês, Zé tá falando de Eva, eu assisti Eva tal, né? Quando eu era adolescente, eu acho. Eu assisti, mas não assisti direitinho, completinho, assisti um episódio, assisti a outro, meio bagunçado. Eu acho que era num canal chamado Locomotion que tinha na É TVA. Locomotion, Eu acho que foi tá no nele que eu Locomotion assisti, mesmo. né? E agora eu tô assistindo, reassisti todinho, inclusive assisti os filmes também e tal. E agora tô lendo os mangás, que eu nunca li, né? Que a JBC tá relançando aí. E aí tô comprando e lendo. Mas eu acho que pro final do ano que vem a gente pode voltar à conversa de Eva, que eu acho que acabou, já foram lançados os 7 volumes, né? A gente no final do ano agora, no final desse mês, eu acho, aí no início do próximo, tá o terceiro volume aí pra gente, porque a gente já tem o primeiro e o segundo, aí vai chegar o terceiro. Então eu acho que no final do ano que vem a gente pode conversar de novo sobre Eva, para ver a profundidade da coisa, porque como o Zod mesmo falou, eu lembro de quando eu assisti lá quando adolescente, eu lembro de pouca coisa. E assistindo agora, eu tava fazendo algumas críticas assim muito duras até com Shinji, né? Aí até Zod disse: normalmente quem não gosta de Shinji gosta de Asuka. Aí eu, pronto, lascou que eu não gosto de nenhum dos dois. É um desvio de personalidade. Então, assim, eu acho que isso aí é uma outra coisa que a gente vai poder discutir, tá? E quem sabe, olha como eu tô dizendo, quem sabe, não tô dizendo que vai acontecer. Pluto seja até retomado de alguma forma nessa discussão, porque a depender da profundidade que você for analisar a obra, você pode buscar várias camadas. E essas camadas terminam conversando com outras obras, né? A exemplo, Akira mesmo, que foi que eu falei logo no início, que para mim até hoje é o melhor anime que eu assisti na minha vida, certo? Não tem outro que chegue junto. Porém, quando você lê o mangá, você vê que o filme ele só raspa na casquinha do problema. O problema é É. muito mais denso. Muito A mais. gente Então, não gravou o Nerd Debate Akira ainda, viu? Espera João terminar de ler o mangá que a gente grava. então assim, Akira, né? Que você vai ver que raspa só na casquinha do problema. De repente, a gente tá hoje raspando na casquinha do problema de Pluto. E a gente pode reassistir de novo em outra fase da vida, com outra vivência, com outro tudo. Vamos lá, vamos pegar só um exemplozinho bem besta aqui. De nós três, o único pai é Zod, certo? Provavelmente, o único que não será pai de nós três seria eu, né? Até por Ué, escolha própria mesmo. Não sei, Luiz, de repente Luiz aí, em dói do cabeção, casa, arruma um Luizinho. E a análise de Luiz do problema de Atom seja diferente. Assim como a explosão de Geist seja diferente. Que hoje Zod pode falar com muita propriedade, porque ele é pai, ele sabe qual é o sentimento de um pai para um filho. Né? Eu só posso teorizar, porque eu não tenho esse sentimento, eu nunca vivi esse sentimento de ter um filho. E aí a discussão pode ir para outro caminho. Então, assim, quem sabe, daqui mais um ano a gente volta a conversar isso aí. Pois é. E complementando, né? A gente tem também as discussões das IAs, né? Tá evoluindo muito rápido também. Em 5 anos, como é que vão estar essas IAs, né? O quão Sim, Naoki Urasawa pôde
antecipar uma era de IAs, né? Vamos ver. Vamos ver. Então é isso. Obrigado aos amigos aí por participarem de mais um podcast. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final. E essa semana tá uma loucura. Tem Ataque dos Titãs, Gen V, Loki, The Marvels. Tem coisa com força aí. Obrigado a todo mundo. E até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, boa noite, galera.